Ontem uma grande investigação de Ana Leal para o canal Now veio destapar uma situação que nós ao longo dos últimos anos temos revelado, mas agora de uma forma muito concreta e com um excelente trabalho da jornalista Ana Leal, torna-se mais visível aquilo que todos dizem que é o Chega a inventar e que o Chega tem tentado criar problemas com os imigrantes oriundos do Indostão, seja da zona da Índia, do Nepal, do Bangladesh, e que todos sabíamos e todos sabemos que isto acontece. Não é só nesta zona que vai passar na reportagem, que é a zona do Bem Formoso, mas todos sabemos também que, por exemplo, na margem sul, na zona do Samoco, esta situação é recorrente. Aliás, tivemos uma ação policial que determinou a detenção de, creio que foram de 400 pessoas que estavam a viver em antigos abrigos para porcos. Ora, o Chega sempre teve um posicionamento claro das cotas para a imigração e de, obviamente, não querer os novos escravos na Europa e não querer que, inclusive, aconteçam choques culturais que, a determinada altura, criam outro tipo de problemas sociais. A questão dos atestados de residência passados pela Junta de Freguesia, da maneira como a lei permite que as juntas façam isto, não tem sido nem mais nem menos do que, no meu entendimento, um apoio e auxílio à imigração ilegal, porque as juntas de freguesia, algumas delas com uma falta de responsabilidade atroz, passam atestados de residência a gente que não tem visto para residência, baseado numa lei que está mal feita, que o Parlamento teima em não querer rever porque acha que é uma questão de xenofobia, de racismo, e nós andamos a brincar com o fogo num barril de pólvora que acontece não só em Lisboa, mas que esta reportagem é essencialmente sobre o que se passa na rua do Bem Formoso. Meter aqui a história, claro, só para acompanhar o áudio do vídeo, e vamos então tentar analisar. O vídeo vai ser um pouco longo, obviamente, mas vamos analisar isto. Agora. Boa noite e bem-vindos. A investigação do Repórter Sábado divulgou imagens exclusivas das condições em que vivem os imigrantes no Martim Muniz, em pleno centro de Lisboa. Em alguns apartamentos vivem dezenas de pessoas. A equipa de reportagem descobriu as máfias que controlam este negócio. Chegam a cobrar perto de 1.000 euros por quarto, onde vivem várias pessoas. Os moradores relatam um clima de medo e insegurança. Este é o tema em análise esta noite. São meus convidados, a jornalista Ana Leal, autora desta reportagem de investigação, Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Rana Udin, líder da comunidade do Bangladesh, Pedro Proença, é advogado, e André Inácio, ex-inspetor da Polícia Judiciária. Meus senhores. Vamos começar já por aqui. Eu já vos apresentei este senhor Rana Udin e o senhor Miguel Coelho. Miguel Coelho é uma vergonha para a política em Portugal. Eu já denunciei por diversas vezes e já demonstrei que existem vídeos promovidos por Rana Udin, que entretanto acho que desapareceram das redes sociais, mas eu tenho os vídeos e eles já se tornaram públicos, estão publicados inclusive no meu canal, onde este senhor, que recentemente almoçou com Pedro Nuno Santos e com altos quadros do Partido Socialista na zona da freguesia de Santa Maria Maior e da Rua do Bem Formoso, apresentava um projeto que era o GPS, Grupo Partido Socialista da Ásia, que atualmente estava focado na questão das pessoas oriundas do Bangladesh, mas que o objetivo era integrar estas pessoas dentro dos quadros do Partido Socialista. Ora, este senhor é o mesmo que, quando aconteceram os desacatos na zona do Intendente, veio dizer que aquilo que estava a acontecer era por culpa da extrema-direita do Bangladesh, que estava a mandar enviados para Portugal e que havia um problema de liderança da extrema-direita do Bangladesh. Vejam bem o ridículo que isto já está a chegar. Miguel Coelho, que felizmente está no último mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, é um homem que durante os 3 mandatos emitiu mais de 25 mil atestados de residência naquela freguesia, quando, de acordo com os censos, isto vai ser falado aqui mais à frente, de acordo com os censos, esta freguesia tem pouco mais do que 10 mil pessoas, ou seja, ele passou mais do dobro de atestados de residência em comparação com as pessoas que tem no censo. Ou seja, ele criou um barril de pólvora e é um dos principais responsáveis
desta situação na área metropolitana de Lisboa, é um dos principais responsáveis da forma como tudo isto é feito, porque foi permitindo ao longo do tempo, sem qualquer cruzamento de dados, e ainda goza aqui durante a entrevista com o facto de dizer afinal não são 1000, nem são 100 na Rua do Bem Formoso, quando ele sabe que existem milhares de atestados de residência passados para as mesmas localidades, para as mesmas moradas, e sabe perfeitamente que é humanamente impossível essa situação ocorrer de existirem 100, 50, 30, 40 pessoas a viver dentro da mesma casa. Este senhor que está num dos cantos de gravata vermelha, por baixo do senhor Rana Odim, é um dos principais problemas à imigração em Portugal. É o grande responsável por esta situação e isto alguma coisa vai ter que ser feita, porque continuam a gritar que o Chega não tem razão, mas este homem é responsável e é responsável de uma forma muito séria. Obrigado por estarem connosco esta noite. Ana, eu começo por ti. És autora desta reportagem. O que é que os teus olhos viram para além daquilo que podemos todos ver na reportagem desta noite? Viram aquilo que eu achava que era inimaginável para muitos de nós, porque estamos a falar de uma realidade camuflada, mas que é, de facto, uma realidade em pleno centro do coração de Lisboa. Pessoas, imigrantes, a viverem em condições indignas para qualquer ser humano, explorados também, porque os preços que nós podemos confirmar aqui na reportagem são inacreditáveis. Estamos a falar de um quarto, quase 1000 euros, com várias pessoas a terem que partilhar esse mesmo espaço. Estamos a falar de casas em que encontramos dezenas de imigrantes também a terem que partilhar esse mesmo espaço sem quaisquer condições e o que mais me impressionou também, porque isso também nos diz respeito a todos nós, é que é um autêntico barril de pólvora, porque temos bilhas de gás e também podemos ver isso. Eu cheguei a contar no mesmo espaço 6 bilhas de gás, com roupas amontoadas, que são materiais inflamáveis, exaustores no estado em que também podemos ver pelas imagens. Portanto, a mim custou-me muito perceber como é que isto é possível. Ou seja, como é que isto é possível? Isto tem sido denunciado ano após ano. Isto é uma sanzala que acontece a céu a olhos vistos, toda a gente sabe que isto acontece, não há uma intervenção porque os órgãos de polícia criminal estão completamente limitados na sua ação, porque se forem à Rua do Bem Formoso, porque se entrarem dentro destas casas, de imediato vem a esquerda com os escravos, vem a dizer que isto é uma perseguição aos imigrantes, isto é escravatura, isto que aqui acontece, todos estamos a ver as imagens, isto é escravatura. Ana Leal está a colocar cá para fora aquilo que o governo não quer ver, aquilo que os consecutivos governos não querem ver, porque acham constantemente que o posicionamento que nós temos é de racismo. Não tem a ver com racismo, isto é uma situação de saúde pública, isto é uma questão de direitos humanos, isto é uma vergonha um país que se diz de primeiro mundo permitir que na capital aconteçam, seja na capital, seja no outro lado qualquer, mas é completamente surreal no coração de Lisboa isto acontecer. Isto é escravatura, isto aqui é tráfico de pessoas, isto é uma vergonha, isto é utilizar esta gente para a miséria total, que obviamente depois aumenta os índices de criminalidade e depois não venham com a porcaria da treta do Razi a dizer que o Razi não pode colocar as nacionalidades, como esta semana foi discutido, porque acham que isto é uma questão de perseguição. Não é uma questão de perseguição, é também uma situação e uma questão de salvaguardar estas pessoas. Isto é completamente surreal e não vale a pena virem com a conversa do mas o Chega agora está a tentar limpar a imagem porque até parece que está preocupado com os imigrantes. Nós sempre estivemos preocupados com esta questão. Para nós esta questão sempre foi clara. Para nós não queremos escravatura em Lisboa, nós não queremos este tipo de problemas. Existem questões culturais, existem questões religiosas que nós temos a noção daquilo que está a acontecer numa substituição populacional que é feita na Europa e que não querem admitir. E isto é o que acontece em muitos países lá fora e que perderam por completo o controle, nomeadamente na Bélgica, nomeadamente em França. Nós temos uma situação, quer em Paris, quer em Bruxelas, 2 cidades que eu visitei recentemente, que está completamente tomada, descontrolada com estas situações. E nós em Lisboa
seja o Governo, seja as câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa, continuam a olhar para isto na lógica dos coitadinhos porque as pessoas têm um problema, mas o problema começa a partir do momento em que os deixam cá ficar, porque isto não pode continuar a acontecer, e vejam com os vossos olhos. É que, porque isto não está ali confinado apenas a uma zona, não é? Estamos a falar de uma zona bastante abrangente e como é que até agora nada foi feito? Como é que é possível permitir que estas pessoas vivam desta forma? Miguel Coelho é Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Obrigado por estar connosco também, bem-vindo. Como é que isto é possível? Faço-lhe a pergunta. Tenho que fazer essa pergunta ao Governo, à Câmara Municipal, aos Serviços de Saúde. Não tenho que fazer essa pergunta a uma Junta de Freguesia. Tenho que fazer a pergunta à Junta de Freguesia. Foste tu que passaste os atestados de residência, és o principal responsável disto. És o principal responsável destas pessoas estarem como estão, a viver como estão. Passas pela lógica do anjinho, que és o tipo porreiro, que estás aqui para ajudar as pessoas, porque achas que a tua freguesia é multicultural, porque achas que isto e porque achas que aquilo, e que quem vem com um discurso de ódio está a criar um problema na freguesia. Tu és o principal responsável. Isto tem um nome, chama-se Miguel Coelho, que inclusive nos vídeos onde Rana... Udin aparece a dizer a questão da criação do grupo Partido Socialista da Ásia, a determinada altura tu vens discursar, porque tu sabes perfeitamente que ao tentar legalizar estas pessoas estás a tentar criar bolsas de votos, estás a pensar no teu umbigo, estás a pensar no teu partido, e o Partido Socialista tem responsabilidade, tanto que Pedro Nuno Santos foi almoçar com estes sujeitos e sabe perfeitamente o que aqui está a acontecer. Esta gente é responsável. Quando Pedro Nuno Santos esta semana vem dizer que o grupo parlamentar do Chega é bandidagem são vocês com o que estão a fazer, com a traição que estão a fazer a Portugal e com esta brincadeira toda. E este boneco, que não tem outro nome, ele se quiser que me processe, ainda vem dizer, não tem que me perguntar nada a mim, eu não tenho nada a ver com isto não é um problema que seja meu. Era bem feito, pá. Que a investigação vá até ao fim e que tu sejas responsabilizado pelo que fizeste. É esta gente, porque isto é tráfico humano, porque isto tem condições de saúde pública completamente deploráveis e porque tu fizeste imigração e auxílio. Fizeste auxílio à imigração ilegal. Até me baralho com a tua conversa. Porque as juntas de freguesia não têm, na legislação, nenhum tipo de competência em matéria de fiscalização do que acontece dentro das casas das pessoas. Penso até que nem a própria comunicação social tem essa competência e, portanto, isso tem a ver, naturalmente, com as autoridades policiais, as autoridades de saúde, com a Câmara Municipal, com a Proteção Civil. A essas entidades é que deve fazer essa pergunta. Mas o senhor sabia, se me permites, mas o senhor, como Presidente de Junta, não sabia disto? Pergunto. Vamos lá ver, nós podemos intuir muitas situações. Intuir? Claro que sim. Como também, apesar de tudo, há muitos portugueses que vivem muito mal também. E nós também temos que pensar nesses portugueses que vivem muito mal, que foram expulsos por causa do alojamento local, da lei Cristas na altura que expulsava os idosos porque os contratos de arrendamento mudavam de um momento para o outro o seu teor. Portanto, há influência. Este tipo, desculpem estar a interromper, este tipo ainda tenta colocar isto numa lógica ideológica, ainda tenta colocar, ainda tem lata de vir à televisão a tentar atacar o que quer que seja, a dizer que não tem responsabilidade nenhuma. Isto, a responsabilidade é do alojamento local. Vejam a parvoíce que aqui está, isto é completamente surreal. As autoridades têm que agir em relação a isto. Felizmente há muita injustiça e muita desgraça em todo o lado. E as juntas de freguesia existem para acompanhar os seus residentes. Não existem para acompanhar a imigração, para acompanhar os estrangeiros que cá vivem, nem os turistas. É bom que as pessoas percebam isso. E, portanto, naturalmente, uma junta de freguesia como... É bom que as pessoas percebam que o primeiro passo para a legalização em Portugal passa pelo estado de residência que tu passas sem que as pessoas tenham visto de residência. Percebes? Esta, quando anda na rua a verificar o espaço público e constata, que é o que nós fazemos, que naquele prédio é possível estarem a viver muitas pessoas, nós oficiamos quem achamos que devemos oficiar, designadamente a Câmara Municipal, designadamente a Polícia Municipal, e também designadamente a ASAI, quando pensamos que há mesmo ali uma exploração comercial, para irem lá verificar. Devemos ter algumas dezenas de cartas nesse sentido. Agora, não anda... Se tens dezenas de cartas, vais ter que as tornar públicas e vais ter que provar que Carlos Moedas sabia desta situação toda, porque tu instaste a Câmara Municipal a fazer isso. De qualquer forma, eu volto a repetir, não achas estranho passar dezenas de atestados de residência para a mesma habitação? Não achas estranho, sabendo tu que as casas ali são pequenas, não achas estranho? Não viste absolutamente nada, és um coitado no meio desta história toda. Andamos na rua porque não temos que andar, não temos meios humanos para isso, não temos essa competência à caça
de quem vive ou não vive dentro dos prédios. Há entidades próprias Mas é para o senhor isso. que passa, que, por exemplo, Mas há emite uma- os atestados de, Mas de residência. vamos falar dos atestados. Em primeiro lugar, eu constato com muita alegria que já caiu a tese que havia 1000 atestados por prédio. Já caiu a tese que havia 100 atestados por prédio. Bom, Não caiu tese nenhuma. Há um processo levantado pelo CEF e tu sabes perfeitamente do que estamos a falar, não caiu tese nenhuma. E tu próprio sabes que passaste mais de 25 mil atestados durante 12 anos para as mesmas ruas. Por isso deixa de brincadeiras e deixa de atirar areia para os olhos das pessoas. eu quando ouvi essas notícias, que eu admito que é uma boa caixa em qualquer órgão de comunicação social, e não são só os senhores, são todos, perguntei aos meus serviços, mas isto é verdade? É possível? Não, senhor Presidente, nem pensar. Então façam-me lá uma estatística e tragam-me isso tudo. Bom, o que eu verifiquei é que, por exemplo, na Rua do Bem Formoso, que é o que está em questão, Não é o que está em questão, se me permite. Aqui está em questão a Rua do Bem Formoso. Então o senhor é presidente da Junta Não, de mas Santa Maria Maior. a notícia dos 1000 aqui... atestados por prédio Mas, era na Rua do mas, Bem Formoso. mas nós não estamos a falar aqui a discutir isso. Não, a reportagem era toda sobre a Rua do Bem Formoso. Algum não, dia. Não a vi fazer uma reportagem sobre a Rua da Prata, nem O sobre a senhor Rua está do Bem muito. Formoso. Eu estou estupefacta com o que o senhor está a dizer. Eu É é que que eu não entrei em nenhuma das casas da Rua do Bem Formoso. Ai, não era na Rua do Nenhuma Bem daquelas Formoso. casas não consigo perceber como é que o senhor, sendo presidente de junta, não consegue identificar as zonas onde eu estive. Óbvio. Nenhuma das casas era na Rua do Bem Formoso. Portanto, eu não consigo perceber como é que A o cara senhor dele. não consegue Era no identificar Martim Muniz, era na a sua zona do própria Martim Muniz, freguesia. era na zona Não do- só. Mas é que não eu não só. conheço os apartamentos, minha senhora, eu não entro dentro das casas das pessoas. Mas nós isso é proibido. contextualizamos. Isso é Não, mas proibido. nós mostramos as casas Mas eu dou-lhe os contextualizadas números. no exterior. Eu dou-lhe os números atestados. Apesar de tudo, a grande Já deu barracada, já fugiu, apanhou pela frente a Ana Leal, que não lhes dá hipótese, e agora está aflito e já está a virar a conversa. notícia é que O senhor na pode Rua do querer Bem desconversar Formoso, agora. O senhor pode Pois. querer A Rua do Bem desconversar, mas o senhor Formoso- não conhece, pelos vistos, a sua Se a freguesia. senhora o diz, eu tenho um grande azar. Não, todos nós Tenho um ouvimos. grande azar, não sei Todos como é que nós eu consegui, ouvimos, não todos sei como é nós que eu ouvimos. consegui Mas ser os números- presidente de junta por 3 mandatos. Mas era bom nós percebermos o seguinte, que eu tenho aqui os números todos, até da freguesia toda. Mas a Rua do Bem Formoso era a notícia. Há um prédio na Rua do Bem Formoso que tem 100 atestados. Eram 1000, depois era 100. Aliás, ouvimos a senhora Presidente da Junta ao lado da minha também insinuar Ó Zé isso. Pedro, é que isto não está em E eu causa na gostava de reportagem, dizer nem o foi seguinte. referido. Portanto, está a falar de um assunto que eu não sei se quer. Mas eu tenho também direito à minha liberdade de expressão, não tenho? Com certeza, Sim, mas é mas sobre pelo menos na notícias de reportagem outros não- órgãos de Mas eu comunicação quero Eu vi dizer a o social. reportagem, não Eu vi quero falar dizer o dos seguinte, 2.000 vamos lá mil ver. atestados. Vamos lá Vi ver- sim a Presidente da Junta de Freguesia da Vamos lá Arroz a ver- fazer algumas vamos lá ver acusações o contexto. que era mais fácil na Vamos Junta lá de Freguesia ver- de Santa Maria Maior Não é nada ter fácil. atestados. Vamos lá ver o Pelo amor de contexto. Deus. Não há um único atestado na minha freguesia passado com testemunhas. Não há um único atestado na minha freguesia, seja para que nacionalidade for, passada com testemunhas. Perguntei aos serviços várias vezes, repeti, não há um único. Nós, porventura, numa interpretação muito restrita da legislação, exigimos aquilo que podemos exigir. É os documentos de identificação. Não é numa interpretação muito restrita da legislação. O que tu fazes é uma interpretação muito lata e muito aberta da legislação. E fazes como te apetece. Mas tu estás a brincar, mas tu pensas que vens a tirar areia para os olhos. O outro por baixo de ti, que está aí, o Rana, está com uma cara aflitíssima a perceber isto vai dar barracada. E tu estás a tentar atirar com areia para os olhos das pessoas. E vens aqui ainda dizer, se eu conhecesse mal a minha freguesia, nem sequer ganhava durante os 3 mandatos. Começamos a perceber como é que tu andaste a ganhar votos. Não? E o contrato de residência, o contrato de aluguer do apartamento de residência. arrendamento. De arrendamento. Exigimos isso. Bom, Primeira contradição. Ou seja, se exiges o contrato de arrendamento, a pessoa, aparentemente, para fazer o contrato de arrendamento, deveria ter visto. Não era? De residência. Como é que tu passas, ou como é que há contratos de arrendamentos para quem não tem visto de residência e depois passas um atestado de residência para quem não tem visto de residência? Estamos a falar que há aqui problemas nos papéis, não há? Ah, mas eu não tenho que fiscalizar nada. Ah, isto é dos órgãos. Ah, isto é toda a gente. Então, e não tetas que, entretanto, existem dezenas de contratos de arrendamento para o mesmo imóvel. Não percebes isso? Contratos de arrendamento para quartos. Tens a certeza do que estás a dizer? E se for checada a junta de freguesia, eu cheira-me que vai cheirar pior do que parte da Rua do Bem Formoso.
E não podemos ir mais longe. Podem. Mas quer dizer uma Se coisa. me permite, Quer dizer, podem ir não mais está longe. enganada que eu vou ler a lei. Então, vou-lhe dar um exemplo também. O artigo 1 da legislação dos atestados diz: são emitidos desde qualquer dos membros do respectivo executivo ou da Assembleia de Freguesia tenha conhecimento direto dos factos a atestar, nenhum membro da Junta usou porque não tem, ou quando a prova destes factos seja feita por testemunho oral ou escrito de 2 cidadãos e eleitores recenseados na freguesia, ou ainda por outro meio legalmente admissível. Isto nunca aconteceu na minha freguesia. Nós pedimos atestados. Portanto, Toda a gente sabe que nestes bairros existe um aproveitamento, inclusive, de gente mais idosa, a quem alegadamente pagam para ir testemunhar. E durante muito tempo foi assim que aconteceu. As pessoas não tinham noção do que estavam a fazer e muitos deles colaboraram com estas redes ao irem atestar que aquele imigrante acabado de chegar residia ali e diz-se inclusive à boca pequena nestes bairros que estas pessoas eram pagas para poder fazer isto. Portanto, acho que chegou a hora, de uma vez por todas, de assumirem que é preciso fazer uma auditoria séria aos atestados de residência, ir buscar esta documentação toda, e ou chegamos todos ao final e pedimos desculpa a este senhor, ou então temos aqui um problema sério, e eu tenho quase a certeza que meto a minha mãozinha em como não há forma para pedir desculpa a este senhor. Aliás, o senhor sabe perfeitamente o que foi feito, basta consultar inclusive os orçamentos destas juntas de freguesia, e Arroios agora meteu um travão à coisa, mas Santa Maria Maior não colocou o travão à coisa, e basta vermos o dinheiro que vem descrito nas verbas orçamentais como sendo a verba para os atestados de residência, tendo em consideração que não há um valor fixo para passar o atestado de residência, que há juntas de freguesia que fazem por 4,5€, outros por 7€ e qualquer coisa, outros por 12€, entretanto como começou a ter muita procura, as juntas de freguesia, algumas delas utilizaram este esquema para poder financiar o próprio orçamento da junta. Portanto, este senhor Miguel Coelho tem de uma vez por todas de provar aquilo que está a dizer, e as autoridades têm que entrar em campo sem medo de entrar, seja em que junta for, seja em que rua for, porque a polícia e as autoridades não têm que ter medo de entrar onde quer que seja para colocar cá fora e não estarem com problema que entretanto venham dizer o estigma do racismo, do fascismo dentro da polícia, da ocupação de algumas franjas da polícia por extremistas e PPP, porque isto de uma vez por todas tem que ser, Ana Leal fez um excelente trabalho e isto de uma vez por todas tem que ser denunciado. Vamos só ouvir aqui mais um bocado para ouvir também o Sr. Rana e depois passar para a frente para ouvir a última intervenção do advogado Pedro Proença, que eu acho que vale a pena. Vamos lá ver. Não, mas, Pedro, o apelo que eu faço. eu não quero monopolizar. Mas isso, o É senhor que a Assembleia da está a República... querer tirar a areia para os olhos dos telespectadores, apresentando aqui uma questão que é uma não questão que não está aqui objeto não, deste é uma debate. questão, Não está. é uma questão. Deixa-me dizer uma coisa sobre o Presidente, com todo respeito. Eu fui autarca de freguesia há 8 anos. Tinha um pelouro. E eu, na freguesia em que vivia, juntamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e juntamente com o Presidente da Câmara, sempre que havia situações de percepção social, de falta de condições de vida, íamos bater à porta das pessoas, permitiam-nos a entrada e íamos verificar com os nossos próprios olhos o que estava a acontecer. O que o senhor está aqui a dizer, basicamente, é que o senhor não fez esse trabalho. Claro. Ponto 2. O senhor Não tem fiz, nem o senhor tenho que fazer. está sentado, o senhor está sentado Não fiz, o não senhor, tenho que fazer. Eu estou a falar. O senhor está sentado num barril de pólvora. Não O senhor fiz, está nem tenho que sentado fazer. num barril de pólvora. Tem a população da sua freguesia sentada num barril de pólvora. Eu devo dizer ao Sr. Presidente, nos termos da lei, Lei das Autarquias Locais, artigo 18, alinea N, o senhor tem responsabilidades em termos de proteção civil. Tem responsabilidade, está na lei. E o senhor está a ignorar essa responsabilidade. Portanto, aquilo que o senhor está a fazer, basicamente, é lavar as mãos. Ainda bem que para a Junta de Freguesia Santa Maior, ainda bem, eu me vou calar. Desculpe, eu vivo em Lisboa, trabalho em Lisboa. O senhor permitiu ao longo de 3 mandatos, eu vou-lhe dizer isto, porque tenho muitos clientes naquela zona e todos eles queixam-se desta situação. O senhor permitiu, durante 3 mandatos, que isto... E o senhor tem ali ao seu lado uma pessoa, com todo o respeito, deixe-me dizer isto, tem ao seu lado uma pessoa que é representante de uma associação de imigrantes do Bangladesh que permite que os seus concidadãos vivam em condições miseráveis. Eu devo dizer, Sr. Presidente, eu tenho 5... Quem permite é o país, a responsabilidade é vossa. Este senhor, o Rana, inclusive, quando esteve cá o Papa Francisco, eu já mencionei isto, conseguiu ser uma das entidades que esteve presente na reunião com o Papa Francisco, supostamente pela liberdade religiosa em que ele representava pessoas.
Ninguém percebe bem como é que esta coisa acontece. O homem está ali, ele está com cara de pânico, é outro que vai dizer durante esta reportagem que não tem nada a ver com isto e que nem está metido nisto. O Miguel Coelho começa-se a sentir apertado e começa a perder a postura, porque obviamente já percebeu que começa a ser encurralado com este processo. Tenho cinco participações em processos de tráfico de imigrantes em que foram feitas perícias às condições de vida das pessoas que eram traficadas, porque se passa na sua freguesia. Não, a sua postura é permanentemente... A sua postura é... Sabe qual é o seu chavão? Já não é o primeiro debate que eu vejo aqui com o senhor. O seu chavão em todos os debates é não tenho nada a ver com isso. É a sua postura. Não tem. Ainda bem que o senhor se vai embora no final deste mandato. Ainda bem. Desculpe, ainda bem. Sabe o que eu tenho a ver? É com o buraco no passeio, é com o lixo na rua. Isso eu tenho a ver. O senhor é o presidente de junta há 50 anos. Social, há 50 anos. E com o apoio está desatualizado. Está desatualizado. E com o apoio social aos meus fregueses. E tem competências em matéria de proteção civil. Que o senhor ignora. Não, o senhor é que não sabe. O senhor ignora. O senhor ignora. Quais são as competências. Sei, sim, senhora. Sabe quais são as competências que o Presidente da Junta tem? Quer que eu leia a lei das autarquias locais? Não é adjuvar a Câmara, é apoiar a Câmara na Quer que eu leia a lei das autarquias locais? Quer passar por essa vergonha? Leia este artigo. Quer passar? Leia o artigo da proteção civil. Leia o artigo da proteção civil. Leia. Este homem, o Pedro Proença, tem toda a razão quando diz que ele é o presidente de junta de há 50 anos atrás. Porque, entretanto, as juntas de freguesia tiveram uma descentralização de competências e houve muito mais competências a passar para as juntas de freguesia. E, portanto, este homem está a tentar dizer que é o tarefairo da Câmara e que não tem nada a ver com todas estas questões, tentando fugir claramente ao problema que aqui é a cerne da questão, que é a passagem dos atestados da residência. Isto é muito grave. Isto fez com que milhares e milhares de pessoas estejam neste momento na situação desumana que estão a viver em Portugal, o que obviamente tem consequências graves a nível social. Nesta reportagem todos assistimos que a grande parte deles não consegue sequer trabalhar e, portanto, aquela retórica da esquerda e da extrema-esquerda de que eles contribuem para a segurança social, não venham com essa treta, porque existe uma franja de ilegais que está em Portugal que nós não sabemos quantos são. Não sabemos, eventualmente Miguel Coelho deve saber, porque lhes passou o atestado de residência. Mas eles ainda nem sequer têm a documentação para poder trabalhar e por isso não fazem, obviamente, descontos. E, portanto, ele alimenta, inclusive, através desta lógica, um mercado paralelo completamente surreal em relação ao mercado do arrendamento em Lisboa e ninguém faz nada. E ninguém faz absolutamente nada. Eu espero que depois desta reportagem, desta investigação da Ana Leal, que isto ganhe uma dimensão extrema, de forma que as autoridades sejam de facto obrigadas a agir. Esta reportagem começa a provar o porquê da esquerda estar tão aflita, da polícia ter feito uma ação policial na Rua do Bem Formoso. Porque quando diziam que não havia nada para tratar, nós começamos a chegar à conclusão que nós tínhamos razão, que a polícia tem razão e que obviamente existe muita coisa para tratar. Mais que não seja o auxílio à imigração ilegal, para além de todos os problemas que estão conexos a esta brincadeira, que não tem razão nenhuma para sorrir. Isto depois tem um problema ainda mais sério, porque quando estas pessoas são exploradas, há o registro da cama quente, há situações na Rua do Bem Formoso, e quando dizemos Rua do Bem Formoso na freguesia de Santa Maria Maior, a situação de existirem pessoas que trabalham durante a noite e, portanto, ocupam a cama durante o dia, e que essa mesma cama durante o dia é ocupada por aqueles que trabalham de dia e que vão dormir naquela cama à noite. Portanto, isto é completamente surreal. Estamos em Lisboa. E, portanto, alguma coisa tem que, de uma vez por todas, ser feita. Não vale a pena continuarem com a retórica do que estão a tentar alimentar, de que isto é uma luta contra os imigrantes e que os imigrantes coitados, porque na realidade eles é que os estão a transformar em coitados, eles é que estão a destruir o país, eles é que estão a tentar uma substituição populacional, eles é que estão a criar um problema na restauração, porque eles dizem, porque ninguém quer trabalhar na restauração. Não, o problema é que há muita gente com falta de escrúpulos que acaba por utilizar esta gente e sabe que consegue colocar 3 ou 4 deles a trabalhar pelo preço que teria que pagar do ordenado mínimo a um trabalhador português. E por isso, obviamente, eles acabam por fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer, não é porque os portugueses não queiram trabalhar, é porque os portugueses não querem ser explorados e não aceitam trabalhar abaixo daquilo que a lei determina. E esta gente sabe perfeitamente isto. Em relação ao Sr. Rana, era só quem eu queria ouvir ainda um bocadinho para vocês perceberem. Vamos aproveitar para acalmar um bocadinho os ânimos, vamos fazer apenas uma curta pausa, nós já voltamos para...
Eu vou andar aqui um bocadinho para a frente. Fácil conseguir. Vou andar aqui para a frente. 50 mais. ESC Online. Não há meia-noite a dar destaque. É possível que... Eu não quero ouvir mais Miguel Coelho, acho que Miguel Coelho está apresentado. Vamos tentar ver se isto permite ver as declarações da Rana. Testemunhas. Obviamente a reportagem está disponível Isto é conhecimento não é só agora. Há mais que 5 ou 6 anos, ou 7 anos. Mas as pessoas que vêm para cá sabem que virão para viver nestas condições? Não sabe. Há pessoas também, quando vêm de Bangladesh, não sabem que condições é assim. Mas quando chegam aqui e quer viver tudo no centro da cidade, quer viver tudo no centro da comunidade, onde que a comunidade tem comidas, restauração, todas as vantagens e a língua, então pessoas querem ficar aqui. E quando foi incendido a moraria, 2 anos atrás, e àquela altura, nós fomos visitar a casa, que não ficam mais pessoas lá. Então, mas o Miguel Coelho estava a dizer ainda há bocado que não entra dentro dos apartamentos das pessoas. Como é que tu estás a dizer que depois do incêndio que matou uma família que estava ilegal a viver nestas condições, e todos nos lembramos disso, como é que tu dizes que depois foste ver as casas todas? Então, mas foram ou não foram? Então, e foi desde essa altura que as casas passaram a ter mais do que 2 camas, como tu dizes? Foi desde essa altura que este problema aconteceu ou o problema já estava criado e agora só agravou? Isto ficou cada quarto 2 camas. Há alguns quartos, quando é maior, 2 beliches. Agora, este centro histórico, todos os quartos são pequenos. Quando põe 2 camas e depois uma pessoa não consegue andar. É assim. Mas a reportagem viu quase uma dezena de pessoas a viver no mesmo quarto. Eu vi, eu também vi. Portanto, isto não tinha conhecimento. 50 pessoas não... Claro que não tinha conhecimento. Então, o homem auto-intitula-se o líder da comunidade de Bangladesh, que ninguém sabe bem o que é, mas ele auto-intitula-se. Mas nem sequer sabia que isto acontecia. Só nós. Todos denunciámos, todos falamos desta situação, mas ele continua a dizer, eu achava que só dormiam 2 por quarto. Uma casa... Não tinha conhecimento que pessoas vivem tanto miséria. Mas há 5 anos atrás eu lembrei-me... Mas, Sr. Rana, se me permita, mas identificou ali algumas pessoas, naturalmente. Nem que sejam as pessoas que estão ali, não sei como é que poderei dizer, as que mandam... Esta questão, isto continua a ser ridículo estar a dar palco a esta gente, porque esta gente, eu espero que não tenha palco, pelo menos por este motivo. Espero sinceramente que isto seja uma lógica de expor de tal maneira esta questão que não existe hipótese de o assunto morrer. Negócio, porque é um negócio, identificou ali algumas pessoas, naturalmente conhece. Não, Nenhuma delas? Agora não. A recente chegou aquele... Eu estou vivo aqui há 34 anos. A todos os dias vem pessoa. Sai e entra, sai e entra. Não, eu estou a falar das pessoas que mandam, que estão à frente Aquelas pessoas não têm negócios. registrado nada, não têm conhecimento, nós não Mas tem conhecimento que há um negócio, há muita gente a ganhar muito dinheiro com isto. Há muitos gente, isto também eu sei, que há muitos gente também, o que diz a máfia está certo, porque muitos gente ligado com este trabalho da casa, aluga a casa da senhoria português e depois aluga subalugar para estas pessoas. Então nós podemos dizer esta máfia. Então vamos partir do princípio, eu não vou ouvir mais isto. Quem quiser ver a reportagem pode ver a reportagem, isto é longo, o Pedro Proença depois ainda se passa com eles no final, etc. Vamos só partir do princípio que de facto Miguel Coelho fala a verdade e que existe aqui a presunção de inocência de Miguel Coelho e que Rana Talim Udin, eu creio que é assim que ele se chama, que fala a verdade. Então, claramente, eles sabem que existe, primeiro, o Rana já tinha feito a campanha na Junta de Freguesia de Arroios para o PS, os vídeos estão disponíveis e são públicos, para aquela senhora que foi presidente da Abraço, que depois foi presidente da Junta de Freguesia, Margarida, qualquer coisa, que eu agora não me recordo do nome dela, que entretanto teve aquele problema de utilizar os carros da Junta de Freguesia, etc, etc, etc. Bem, não interessa. E ele fez também campanha para o Miguel Coelho. Ora, ele diz que tudo aquilo que está a ter conhecimento é de máfia. Ele diz que é presidente de uma associação e existem claramente notícias de há uns meses atrás, e quando aconteceram problemas na Rua do Bem Formoso, ele dizia que conhecia as pessoas todas, porque as pessoas quando chegam vêm ter com ele. Aliás, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, nesta reportagem, diz que quando eles chegam vão ao beijamão do Sr. Rana.
E, portanto, mas vamos partir do princípio que ele não sabe, mas que tem agora conhecimento desta situação. Estou eu aqui a dizer que o homem não sabia, coitado, não sabia de nada. O que é que pretende fazer? Se ele diz que sabe agora, já está a dizer que entretanto sabe da situação da máfia, do arrendamento das casas, da forma da exploração. Então, há uns minutos atrás ele não sabia de absolutamente nada, não conhece as pessoas, não sabe quem são, porque há muita gente a chegar e a sair, mas entretanto já sabe que acontece assim os arrendamentos. O que é que fez? O que é que fez para denunciar esta situação? Absolutamente nada. Ou seja, é cúmplice nesta situação ao saber e não a ter denunciado. Porque este tipo de crime de usar as pessoas, escravizar as pessoas e apoio e auxílio à imigração ilegal é um crime público que ele tinha responsabilidade de poder denunciar. Não denunciou e acaba de assumir na televisão, a partir do princípio que não está envolvido em nada, e não estou a dizer que ele está envolvido no que quer que seja, a única coisa que estou a dizer é que como líder, ou auto-intitulado líder da comunidade do Bangladesh, ele sabia. Assim como Miguel Coelho, supostamente não sabe nada, diz que os serviços é que tratam de tudo, que na junta de freguesia dele nunca trataram das coisas como diz a lei, que é com as testemunhas e que sempre foi feito, não há ninguém que tenha documentos através das testemunhas e não sei o quê. E, portanto, se ele estiver de facto a falar a verdade, então que seja feita de imediato uma auditoria à junta de freguesia, que as autoridades entrem lá dentro e que se prove quem são os funcionários ou os serviços do senhor Miguel Coelho, que o apanharam com este ar, que ficou surpreso e que está completamente indignado com o que se passa na sua junta de freguesia, porque o homem não viu. Bem, a primeira coisa, de facto, Ana Leal tem razão em praticamente tudo o que diz nesta reportagem, mas há uma pergunta que ela lhe diz, em que há uma resposta que ela lhe faz, que ela lhe diz, que é a questão de dizer o senhor não conhece a sua freguesia, e de facto é verdade, ou seja, ou o homem é completamente inocente e não conhece a freguesia, ainda não teve tempo ao final de 12 anos de passar por aqueles sítios, e pronto, pode ser uma verdade, o homem coitado ainda não teve a oportunidade. O problema no meio disto tudo é que quer estes dois senhores, quer outros que estão ligados a este sistema, sabem perfeitamente a forma como, quando existem festas ali, os milhares e milhares de pessoas que estão de outras culturas. Olha, sabendo eles que estão a residir ali, não é preciso entender, nem ser nenhum expert, para entender que num espaço destes não cabe gente que ocupa este espaço. E, portanto, obviamente, se não fez absolutamente nada de ilegal, que coloque os documentos cá fora, que é para vermos de uma vez por todas o que aqui foi feito. É verdade, há uma coisa que ele diz que tem toda a razão. O problema começa a montante da forma como está feita a lei. Não só a lei da nacionalidade, como a lei dos atestados e a forma como permite que esta gente tenha acesso a atestados. Abriu de tal forma é lata e abrangente que determinou que os chicos espertos, que eu não estou a dizer que é Miguel Coelho, mas que os chicos espertos se aproveitassem para passar atestados de residência à barda. Porque a partir do momento em que as pessoas ganham determinados direitos em Portugal, um deles, a determinada altura, pode ser de votar. Portanto, dá imenso jeito. Eu vou apenas dizer-vos o seguinte. Vejam que na Câmara Municipal de Lisboa, a quantidade de votos com que, por exemplo, Rui Tavares, e atenção, não estou a meter o livro nisto, não estou mesmo, é só para fazer a comparação, os votos com que Rui Tavares foi eleito vereador na Câmara Municipal de Lisboa. O número de imigrantes e de atestados de residência que este senhor passou dá para eleger muito mais do que um vereador. Inclusive, dá para ganhar a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Este homem ou prova bem o que está a dizer e consegue provar bem o que está a dizer e de facto foi enganado pelos serviços e com esta arte surpreendido e indignado, que nem sequer conhece a Lei 75, que era o que o Pedro Proença estava a falar, por isso ele nem percebe as competências das autarquias locais. Este homem ou foi completamente enganado ou então temos aqui um problema ainda mais sério e o Partido Socialista não pode continuar a encobrir isto, não pode continuar depois a ir Pedro Nuno Santos em conjunto com Mariana Mortágua a distribuir cravos e a liberdade e o problema, etc. Porque aquilo que estão a criar no centro de Lisboa é um barril de pólvora que já está com o rastilho a andar muito, muito, muito acelerado, mas estão a criar um problema dantesco para o centro de Lisboa e para a zona histórica de Lisboa. E um problema também para Portugal, porque toda a gente que entra, depois há muitos que não ficam a residir ali, porque existem outras zonas, como Odmira, estou a dizer assim Odmira por acaso, não estou a dizer por mais nada, onde é fácil obter o atestado de residência para entrar em Lisboa através da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, mas depois não conseguem trabalhar ali e através de familiares conseguem ir para Vila Nova de Mil Fontes, Odmira, ou para outros sítios onde conseguem arranjar trabalho mais facilmente do que em Lisboa, porque em Lisboa conseguem ser explorados, alguns deles que não conseguem estar dentro das casas, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, na Freguesia de Santa Maria Maior, há muitos deles a viver nos carros. Esta gente vai ter que explicar muito bem aquilo que aconteceu. Agradecer à Ana Leal
trabalho que fez, excelente. A postura do Pedro Proença, eu não sei que partido é o Pedro, não faço ideia. Já me cruzei com ele 2 ou 3 vezes e já o cumprimentei. Existem áreas que ele toca, que são áreas que eu tenho especial interesse, nomeadamente a questão dos guardas prisionais e nomeadamente as questões da imigração também. Portanto, já, se me permitem a expressão, já bati umas bolas com ele, mas uma coisa muito a correr, de entrada e saída de estúdio, um a entrar e o outro a sair no canal no Now. Não conheço pessoalmente, para além deste contacto completamente informal, o Pedro Proença. Nem sei quais são as suas convicções políticas atualmente, sei que foi autarca de freguesia, mas não sei quais são as suas convicções políticas atualmente, mas o que ele disse durante esta reportagem é verdade. Este homem é presidente de junta há 11 anos, fará o 12º ano este ano, e nem sequer conhece as suas competências, e eu creio que o barril de pólvora, neste caso, não é só em relação aos atestados de residência, mas é também a forma como as competências foram descentralizadas para as juntas de freguesia, e existem de facto competências que não deveriam ter passado, existem outras que deveriam ter passado, e tornámos as freguesias quase que secretarias para tomar decisões em relação a aspectos e a situações que nunca deveriam estar dentro desta esfera de competência, porque isto é o poder local, e a decisão que acabam por estar a tomar, estão a tomar uma decisão que devia estar na esfera de competência de outros órgãos de soberania e não nas juntas de freguesia. Isto é muito grave, o que está aqui a acontecer. Espero que este vídeo atinja de facto a indignação das pessoas, para que não são as autoridades que façam alguma coisa, porque as autoridades querem fazer, mas que o Governo faça alguma coisa em relação a esta matéria e que permita as autoridades cumprirem o seu papel.